Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula, tá? E nessa aula eu quero conversar com vocês sobre uma coisa chamada ponto de liquidez, tá? Eu já vi alguns colegas traders falando sobre isso, né? E eu comecei a observar e realmente faz sentido esses pontos de liquidez, né? Então, estou aqui no gráfico de uma hora do BTC, tá? E isso tem esses pontos de liquidez é para qualquer ativo, tá? Eu uso o BTC e o Ethereum como referência porque, como eu já falei, são os dois criptoativos mais consolidados que tem, tá? Mas você pode usar isso para em qualquer conceito e em qualquer tempo gráfico, né? Dependendo do tempo que você quer operar. Como eu opero no 15 minutos, né? No máximo, numa hora, para fazer trade no futuro. Então eu vou usar o gráfico aqui numa hora para mostrar para vocês o que eu chamo de um ponto de liquidez, tá? Então a gente está aqui no gráfico de uma hora do BTC, né? Quando a gente volta aqui, por exemplo, ó, eu estou aqui no mês de abril agora de 2024 aqui no BTC, certo? Então no gráfico de uma hora, perceba só, as linhas todas estão traçadas aqui das últimas aulas, né? Eu não tirei nada não para vocês perceberem. Deixei aqui para vocês verem, né? Como funciona, eu vou deixar aqui. Bom, vamos lá. Mas olha só, o BTC veio nessa linha de tendência de baixa, né? Ele pegou aqui um topinho aqui no 72.700, né? Veio na linha de tendência de baixa, tocou duas vezes, tocou três vezes, né? E mandou para baixo, bateu cabeça na média de 200, tá? E você perceba que depois que ele deu essa alfinetadinha aqui numa hora, ele não conseguiu, né, mais subir. Ele veio até aqui e caiu. Então isso aqui é o que eu chamo um ponto de liquidez. E eu costumo marcar ele de azul. Por quê? Porque para mim vai ser uma referência. Então eu marco ele aqui, põe ele de azul. Para mim é um ponto de liquidez, porque o gráfico vai tender a revisitá-lo, certo? E isso por que eu deixo isso? Porque eu deixo isso como alvo dos meus trades, tá? Então olha só, você vê que não é coincidência. Ele deixou essa liquidez aqui, né? Veio confluindo entre as médias, tentou ainda superar a 200, fez um fake out, né? Tipo assim, rompeu e desrompeu para mandar para baixo. E mandou para baixo, ultrapassou aquele nosso ponto de resistência do 4 horas, né? Então aqui a gente não sabia se ele ia cair reto ou se ele ia voltar, então ele acabou voltando. Olha só que coincidência, que não é coincidência, né? Onde o trade terminou aqui, ó. Quando ele subiu, ele veio, ó, você vê que ele só trisca nesse ponto de liquidez, é o que eu quero dizer. Ó, o alvo era justamente nessa reta aqui, nesse ponto de liquidez. Você vê que ele triscou e já mandou para baixo de novo. Ele veio só pegar uma liquidezinha. Olha só, que bacana. E é claro que, como a gente está no gráfico de uma hora, esse ponto de liquidez ele vale até que o alvo ele seja batido, né? Depois ele vai fazer outros pontos de liquidez. Mas aí eu quero mostrar para vocês, ó. Eu tô aqui agora já em 20 de maio, né? Olha só como ele quase chegou na nossa resistência, né? No topo histórico, né? No segundo topo histórico, né? Depois do 69 ele fez esse topo aqui no quase 74k. Mas por que ele veio aqui no 72 e já perdeu força? Vamos voltar numa hora aqui. Eu aposto que tem um ponto de liquidez aqui, com toda certeza. Tem um ponto de liquidez. Olha só isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Ele vem, ó. Faz isso aqui, ó. Ele dá aquela agulhada para cima e já não consegue passar dela. Então esse aqui também é outro ponto de liquidez. É coincidência aqui? Nos 71.900 mais ou menos? Vamos ver aqui. Vamos ver onde é que o gráfico foi para pegar. Vamos ver se ele não foi lá no ponto de liquidez. Olha só isso aqui. Isso aqui é coincidência?
não é coincidência. Ele veio pegar a liquidez que ele tinha deixado. Tanto é que ele pegou a liquidez e mais uma vez mandou para baixo de novo, né? E está aqui tentando. Eu estou aqui, continuo no meu trade, né? Como eu falei, deu meu setup, eu entrei no trade. Estou aqui, o Bitcoin está lutando para se manter aqui acima dos 69. Mas o seguinte, pegou o ponto de liquidez. Isso vale para cima e vale para baixo também, tá? Então, geralmente, ele volta e pega esses pontos de liquidez para baixo também, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu considero que ele deixou um ponto de liquidez aqui, no 56.500. Então, numa provável queda, ou numa possível queda do Bitcoin, pode ser que ele venha revisitar aqui os 56.500 só para buscar essa liquidez que ficou aqui, tá? Não descarto isso, né? Claro que ele está longe, foi embora, não é o momento para olhar para isso agora. Mas o que eu quero dizer é que ele deixou uma liquidez aqui, porque foi exatamente o momento que ele, da onde ele começou a subir. Então, numa possível queda, muito provavelmente ele vem pegar uma liquidez aqui para voltar a subir, certo? Então, essa aula eu só queria deixar esse ponto para vocês, porque nos nossos trades a gente pode e deve usar esses pontos de liquidez como referência para o nosso alvo, tá? Porque olha só, eu sabendo que tem esse ponto de liquidez aqui nos 71.900, eu sei que tem uma resistência aqui, que é a resistência maior do topo histórico no BTC, certo? Mas se eu sei que tem esse ponto de liquidez aqui, eu não deixaria meu alvo nessa resistência. Eu deixaria meu alvo aqui nesse ponto de liquidez, que foi exatamente depois que ele rompeu, né? O rompimento de linha de tendência de baixa, foi embora, bateu direto na liquidez, caiu e agora está brigando aqui, tá certo? Então, esses pontos de liquidez, eu estou falando agora porque é um conceito que a gente vai começar a usar nos nossos trades, né? Eu vou começar agora na próxima aula já, começar a explicar como funciona o meu setup, tanto de baixa e quanto de queda, tá bom? Então, espero que você tenha entendido e eu fico por aqui mais essa aula.